Salve, salve família, beleza, mano? Tamo aqui de novo, mais um vídeo aí do encontro de cheveteiros antigos de Catalão, velho. E agora a gente tá dentro de um Opala, que ano? 78. Um 78. Se fosse um 79 seria o Johnny, aquele laranjinha. É, quem não sabe da história do Opala Johnny aí, dá uma pesquisada aí, que é um Opala pica pra caramba. Cara, qual que é a história desse carro seu? Conta pra nós, digamos assim, do momento que você comprou, onde você achou, do comecinho mesmo, pra gente saber a história. Porque meu pai teve um desse, 79, bruto demais, vermelho. Esse seu tá numa cor café com leite bem padrão. Teoricamente é bege areia. Um bege areia. O original. A cor da linha 78, mas... Chegou uma tonalidade perfeita. Não é bege areia mais. Do começo, onde você achou esse carro? Bom, foi eu e meu pai. Meu pai sempre gostou. Nunca teve GM assim, mas sempre gostou. Então eu passei a gostar dos três aí, que é o Opala, Dodge e Maverick, né? Dodge, assim, falando em geral, que tem Charger, Dart. Então a gente resolveu juntar um dinheiro e pegar um desses. Claro, o mais acessível era o Opala. Sim. Por mais que Dodge era mais barato, na época era muito mais caro, Maverick também. Na época, assim, quanto tempo nós estamos falando? Ah, sim. Eu tinha 14 anos, isso foi em 2008. Que a gente comprou, mas começou a procurar em 2007, 2006, alguma coisa assim. Você tem esse carro aí desde 2008? Desde 2008, tinha 14 anos. Tô com 24 hoje. Fazendo 10 anos já. São 10 anos. Basicamente isso, 10 anos de carro. Eu tinha 14 e tava fazendo 15. Essa teoria, ano que vem já tá uns 10 anos aqui. Esse ano, finalzinho desse ano já tá com uns 10 anos. Em abril do ano que vem. Abril do ano que vem. Isso. Mas e aí? Procura difícil? Por que o modelo? O modelo que eu gostei mesmo foi os redondos, 75 a 79. Então queria um desse. Que é perfeito. Sem coluna, nos vidros, sem coluna. Duas portas. A gente procurou alguns, achou... Como não tinha muito dinheiro, achou muita porcaria e esse tipo de coisa. Que é complicado. Até achar esse que foi no... Tava ruim, mas tinha uma base boa, tipo isso. Sim. Teria uma estrutura boa pro carro, no caso. Aí a gente achou esse, ele era de fora, foi um amigo nosso que trouxe, era de Coromandel. Uhum. E ele custou R$2.000 na época. A documentação 2008, tava ok. 2008, vamos falar, 2.000 conto hoje com essa inflação que nós tá, sairia para uns 3,5, 4,5. Imagino que isso. Sairia mais ou menos isso no dia de hoje. Isso. Difícil acesso para trazer, o amigo de vocês trouxe. Amigo trouxe, simplesmente apareceu aqui pra gente. Na verdade nem era 2.000, era 2.500 ou 3.000, alguma coisa, ela baixou pra gente. Sim. Ficou nisso. Aí começou um projeto no carro. Aí como eu não tinha carteira, eu tava longe de ter carteira e tal, meu pai não tinha tanta vontade de andar, não tinha esse negócio de encontro na época, tava começando. Porque... Aqui na cidade, pelo menos. Pra ser bem sincero, eu acho que em todo lugar aqui, pelo menos mais pra esse lado de Minas, de Goiás aqui, é uma coisa mais restrita, é uma coisa mais antiga. Tanto a gente comprou o carro em abril, o primeiro encontro que teve aqui foi em maio. O primeiro encontro de Opalas, foi o primeiro de Catalão, hoje tá no 9º ou 8º, acho que é o 9º, vai ter o 9º agora. E o projeto, a princípio? Então, aí como ele não tinha necessidade de estar rodando com ele de imediato, a gente parou ele pra juntar dinheiro pra mexer. Foi os 2.000 pra comprar. Aí meu pai foi mandando pra mecânico, fazer uma coisinha ou outra a gente entendia. Mais ele, né? Eu na época não.
E foi fazendo uma coisinha ou outra, tipo, o diferencial dele tava estourado, Sim. Aquele negócio, comprou o carro, não tinha pneu que prestava, foi trabalhando nele. isso. Pra O você motor chegar era bom, hoje, mas... ao que você chegou nesse carro, que foi o que a gente estava comentando ontem, a essa cor, a decisão de manter essa cor no carro que tá perfeita, o que te levou a não pensar assim, arrumei mecânica, arrumei diferencial e não vou arrumar a cor, não vou, teoricamente, fazer uma pintura nesse carro. sim, porque a ideia quando a gente comprou, a ideia é todo mundo, né? Restaurar e fazer o carro bonitinho. Não compra um carro antigo, quer pintar, deixar no maior brilho do mundo. Aham. O que te levou a isso, a essa pintura? Ah, foi indo de falta dinheiro mesmo. Falta dinheiro pra fazer isso. A gente foi dando prioridade em outras coisas. Comprar um Por Opala, exemplo, você tem que priorizar o motor. Aí o motor já era bom. Só. Mas assim, a parte elétrica não prestava. Aí, por exemplo, uma das primeiras coisas foi o diferencial, trocou o diferencial inteiro. Depois foi fazer a parte elétrica do motor. Diferencial pôs um Dana? Não, o diferencial foi Brasexus mesmo. Eu nem entendia na época disso, senão eu tinha procurado um Dana. É bom também. Ficou o mesmo Brasexus 354 de 4 cilindros mesmo, curtinho. É bom. Aí do motor, meu pai teve a ideia de montar a direção hidráulica, porque a coluna de direção dele não prestava. Tinha folga, muita folga e não tinha como arrumar. Pô, já que vai ter que trocar, vamos ver se acha uma hidráulica. Achou no ferro velho e tal, montou na época. Que no caso a hidráulica dele original não tem. Colocou de outro modelo, ou a dele mesmo. Não, aí ele era mecânica normal. Ele era mecânica, mas eu falo assim, aí pegou uma hidráulica de outro modelo pra pôr nele. É, no Caravan que tava no ferro velho. Sim. Do mesmo ano dele. Pegou e montou a hidráulica. E depois aí eu fiz curso de mecânica, já tô fazendo 3 anos, que eu entrei em 2015. Aí que eu passei a entender mesmo e tal. Aí hoje sabe Aí eu comecei, o que tem. foi o que ele mais evoluiu, vamos dizer, foi dessa época pra cá. Porque eu comecei com um detalhezinho, sei lá, tipo montar esse volante, ele era volante de ômega, volante tudo esquisito, montar essa alavanca de câmbio, com a alavanca tudo rasgada. Esses detalhezinhos, que é uma das coisas que você mais sente, né? Volante E câmbio. É. Você tá aqui. Então, teoricamente, vamos dizer que foi o seguinte, você entrou pra fazer faculdade de Não, mecânica. era curso técnico. Curso de no Senai. mecânica. E você tinha praticamente um caderno em casa pra você fazer a lição de casa, que seria o isso. Opala. Você estuda lá Cada coisa que eu ia aprendendo. e vem fazendo aquilo que você vai Isso. aprendendo. E chegou ao que tá hoje. É. Hoje você tá trabalhando com motor original? O motor dele Ou tem basicamente uma preparaçãozinha? O que ele tem? Mas que ele era aquele DFV 228, simplesinho, corpo simples. Uhum. Aí a gente achou esse 446, que era de um amigo, ele não queria, a gente trocou, pegou o coletor. Na verdade o coletor já era de 446, só que tava com a flange adaptada. Então pegou só o carburador mesmo. Que é uma coisa que eu não montou o entendo. carburador. Como compensou não quer um Weber 446? Porque bebe, né? Mas é que anda, gente. Entendo. Antes era aquele carro amarradinho. Não, vocês têm que entender uma coisa. Você tem um carro antigo, você tem um Opala, você tem um carro que você quer preparar, Weber 446 é o carburador que vai dar alimentação pro seu carro. Se você não adianta, Sim, dos você manda um originais, DFV com aquela boquinha daquele tamanhozinho, com aquela entrada de combustível controlada, praticamente reduzida, cara, você vai pisar, você não vai ter alimentação. Se você não tem alimentação, você não tem potência no carro. Aí mandou esse carburador, um 446 da Weber, casou ou continuou movimentando o motor? Continuou mexendo mais no motor, no caso? Então, aí foi isso. Depois foi os cabinhos de vela, os cabos da SPA Turbo. Que é aquilo que eu tava comentando com você. Você vai ter um carro antigo, você pensa assim, tá funcionando o motor, eu não vou mexer. Cara, você tem que preocupar muito com o cabo de Os vela. cabos em velho, que tava fininho. Tem que preocupar, né? Não adianta você colocar um cabo de... É um cabo de vela que foi fabricado em 78. Aí, se você parar pra pensar que hoje, a gente mora no Brasil, então a gente tem que pensar no seguinte, você vai comprar uma mercadoria no Brasil, você não vai importar um cabo. De 78 pra cá, vocês têm que entender uma coisa, não evoluiu a construção do cabo, ela caiu. Por quê? O cara quer trabalhar com material mais barato, quer trabalhar com material de péssima qualidade e vender caro. Então, se você comprar um cabo de vela, tem que ser original do Opala, cara, vai ser difícil achar um cabo original do Opala, do ano dele. Cai mesmo, a qualidade não tem jeito. Então a qualidade caiu. Então você tem que investir numa coisa boa. É caro, mas é uma coisa boa. Tanto que você não tem problema nenhum com cabo de vela hoje. Não tem falha nem nada. E dá problema. Dá problema. Não é só porque é um Opala, não. Cabo de vela, você pode ter certeza. Muitas vezes o carro tá falando um cabo de vela, tá dando um erro ali. Meteu os cabos de vela, jogou mais o quê? E antes dos cabos de vela foi ignição eletrônica, ela é platinado ainda. Ah, já meteu a Funcionava ignição. bem, mas a ignição ela é mais afiadinha. Você tem que atualizar o projeto, no caso. Você atualizou com ignição eletrônica. Que ficou bom.
Ficou. É detalhe que você repara, tipo alta rotação, Uhum. tipo você passa um quebra-mola devagar de terceira, antes ficava pipocando tudo, agora ele consegue. Você não perde aquela... Você não tem perca no motor, no caso. Isso. Você tem uma corrente contínua, no caso do motor. Você vai ter uma corrente que vai estar sempre estralando. Isso mesmo. E depois foi escapamento dimensionado 4 em 2. 4 em 2. Que é uma coisa que eu achei diferencial nesse carro aqui, uma diferença muito bonita. É o 4 em 2. Então você tem 4x2 em uma boca, ou você tem 4x2 no silencioso e um pra estralar? Não, é como que ele tá? Ele tá 4 em 2 e logo que ele pega em 2 já junta em um só. Sim. Porque eu quis montar com uma tampa pra abrir pra ficar direto. Sim. Tanto que ele vem direto aqui pro meio e cai no silenciador no meio do carro. Uhum. O silenciador bem, que silencia bem, fica bem silencioso. Segura bem o barulho do motor. E ele sai aqui pro lado, antes da roda traseira esquerda, uma boca com uma tampa. Que aí se eu abrir ele fica direto. Praticamente a gente tem um difusor manual. Isso. Em que você vai lá e desrosqueia. Elétrico, nem nada do tipo. E eu vou te falar um negócio pra você. Hoje em dia os caras estão vendo muito, né, colocando elétrica, tudo colocando elétrico. Mas é uma história. Foi você que fez. No caso, você pediu pra fazer. Pedi pra fazer. Eu tive a ideia e o cara foi e fez exatamente o que eu imaginei. História que você criou. É muito fácil você chegar lá e falar pro cara, coloca um difusor pra mim. É muito simples. Aquilo que você cria, mano, principalmente em carro antigo, é o que traz história pro carro. Foi o que eu comentei no outro vídeo do Carmanguia. O que você cria no seu carro antigo é história. E o que tem valor é a história, não o modelo. O que tem valor é a história. Colocou um difusorzinho nele ali, pra ele dar uma estralada, que tá fazendo barulho lindo. Não gostou, fechou, acabou. Igual vai andar de noite, custa muito barulho, então... Porque, vamos ser sinceros, o Opala grita pra caramba. O Opala pisou, ele grita muito. O motor ele tem muita pressão pra gritar. O próprio silencioso que tá nele tava jogado lá em casa. Peguei no fundo de casa, esse silencioso aqui serve, eu acho. Já jogou, acabou. Cheguei pro cara, você faz isso desse jeito? Fez. Aí fez exatamente isso. Isso é bom. Então, assim, partiu pra escapamento. O que mais que mexeu assim? Depois de escapamento, colocou um 3-step. Na verdade o escapamento ele foi a última coisa, se a for última pegar coisa. em ordem. 3-step. Aí o 3-step ele foi... Tem um conta-giros, né? Ele foi depois do conta-giros. Que é uma coisa que... O conta-giros foi depois da 446, eu acho. Aí eu quis montar o conta-giros por estética e tal. Estética e fica bonito. Fica. É um Type R no caso. Mais um Type R. Cara, mais olha... simplesinho que eu consegui. E é bonito. Esse é aquele que tem um LEDzinho por dentro, né? Tem um LEDzinho por dentro. Tem, muda as cores, tem 7 cores. É bonito. Fica verde. Você não precisa pegar e gastar 700, 800 reais num conta-giros gigantesco, porque no caso... conta-giros... Você não tá com o carro preparado para correr, para ter um conta-giro de precisão, né, vamos dizer. Você tem ali para ele dar uma estética no carro. Isso. Então vale a pena você pesquisar e achar uma peça que te atenda em valores, porém a estética fica boa e fica bonito. Não adianta, fica bonito, fica top. Aí foi ele, depois foi o 3-step. A ideia do 3-step? Escapamento. Na verdade... Só pra pôr o bicho pra cortar? Pôs o bicho só pra colocar o bichão pra cortar o giro? Só pra cortar. E fica bom, né? Na verdade, se for pegar... Eu não te respondi, na verdade, da pintura. Mas assim, já falando da pintura e já puxando pra pintura. Aí a pintura, ele tinha acabado de ser pintada. Não acabado, mas tinha uma cor assim, normal, toda... Normal, padrão, mas aquela corzinha padrão. Tinha uns podres aqui na porta, uns podres nos caixas de roda. Sim. Aí meu pai levou pra um cara só pra tirar e dar um acabamento, pra não crescer, né? E dar um acabamento mais ou menos, que futuramente a gente pintava e fazia alguma coisa. Dá aquela preparada. E esse futuramente não chegou. Foi ficando só na massa ali. Fica só na máquina mesmo aqui, preocupado com o motor, com o câmbio, essas coisas. Então um dia meu pai apareceu, arrumou um spray mais ou menos na cor e jogou por cima onde tava a massa, o branco da massa. Eu falei, tá bom, fica desse jeito, né, por enquanto, vamos ver. E eu não era muito, vamos dizer, satisfeito com esse carro. Ele não tinha... Qual que é a ideia? Vou postar seu vídeo também não, vai? Vai? Vou apagar os seus vídeos do Chevette, tudo. Não era tão satisfeito com esse carro porque eu via que esse Opala com estilo, não era questão de dinheiro. Eu vi o Opala que o cara não investia dinheiro nenhum, mas ele era massa. Bonito. E o meu não tava sabendo fazer isso. Aí eu comecei a ver os carros do STT. Daqui de lá? De lá. De Uberlândia, mas eles apareceram no 7º encontro de Opalas aqui em Catalão, eles apareceram. No 6º apareceu alguns e no 7º apareceu muitos. Aí eu passei a olhar o carro deles e tal.
Geralmente é quase regra, né? Escapamento direto, o conta-giros, twist step. Uhum. Então, por exemplo, eu sempre quis ter 6 cilindros. Até comprei uma vez, mas não deu certo de montar. E um carro que eu gostava muito era uma Caravan. Caravan é massa, Eu né? não sei de quem que é a Caravan, assim, eu não lembro o nome, mas era uma Caravan marrom, era bonitona, não era velha. No Era- brilho. Brilhando. Era bem originalzinha, assim, por dentro. E ela era 4 cilindros, eu até tinha achado que era 6 quando eu vi ela funcionar. Era 4 em 2 diretão, os 2 canos aqui embaixo, eu lembro que eu tenho até foto que eu tirei. E os conta-giros, free step, e ela ficava cortando, achei Direto. muito... É uma das primeiras vezes que eu fui reparar, assim, esse corte. E é bonito, né, Achei cara? muito massa, então desde aquela época eu fiquei meio que puxando pra ela. E você pode Aí fui preparar... comprando um por um até chegar nisso. Só pra diversão mesmo. E aí chegou, por exemplo, falando do tristep, você pode preparar para fazer um burnout, você pode preparar para fazer um corte, você pode preparar para o que você quiser. Chegando aonde você chegou, olhando vários modelos, várias coisas, é o que eu falo, que eu falei ontem lá, quando vocês encostou lá e a gente começou a alinhar os carros. Evento. Cara, quando você tiver um carro antigo, você vai no evento, abre o capô, abre porta, não seja um cara enjoado porque você tem um carro que custa lá, eu tenho um carro que custa 50 mil. Não seja chato, porque, por exemplo, a história dele não é que ele copiou outros carros, ele viu em eventos outro carro. Imagina se vou deixar o capô fechado, vou lacrar meus vidros, fumê e o cara não vê o interior. Nada, né? Você não teria nenhuma ideia para estar montando seu carro. Então eu acho assim, a pessoa vai no evento, cara, simplesmente abra seu capô, vai expor sua máquina, então você expõe a máquina, não fica de frescurinha não, que isso é feio. É feio, eu falo mesmo, é feio. O que eu mais gosto de evento é isso, ir ver as ideias. E outra, eu Quando comentei com... conversa com o cara é melhor ainda. Você viu que eu tava comentando com vocês? Capô aberto é conversa. Os meninos estavam com vergonha que eu tava com o motor CHT. Verdade. Abre o capô, meu irmão, que vai dar conversa. O cara vai chegar no você e falar assim, põe um AP, velho. Eu também tinha vergonha de abrir o capô e todo mundo fala, cadê os 6 cilindros? Só 4? Não, pode abrir, abre o capô. Só pra você ter noção, se você não abre o capô, como é que vai saber dos cabos de vela? Não ia saber nunca. E aí não tem o que você contar, não tem o que você conversar, beleza, tem um Opala ali. Vai ser sempre assim, quando você chega lá, tem um Opala ali, não, tem um carro ali que tá com a pintura bonita e tal, isso aqui. Sempre vai ser isso, você não tem o que conversar, entendeu? Então, chega no evento, abre o capô aberto é conversa, é coisa boa. Finalizando, 3 step, conta giro, mexeu no cabinho de vela, deu uma mexida na mecânica ali, diferencial. Tem a frente, né? Tem a frente dele. Da Ivemo. Perfeito. O que acontece? Essa frente era de um... Tinha uma Opala aqui na cidade, eu ficava vendo quando eu era pequeno, nem entendia de Opala e ficava vendo aquela frente com 4 faróis e tal. Já achava diferente. Bem diferente. Aí depois era de um senhor, ele faleceu, e um amigo nosso comprou essa Opala uns anos depois. Só. Aí eu gostei demais, falei, nossa, eu comprei essa Opala, que massa, uma Opala bege, tipo esse, 79, Commodore. Só aconteceu, aí, não sei, os caras desanimou, a frente tava meio torta, que já tinha sido batido, tiraram e montaram a frente original. Só. E depois os caras foram pra restauração, tá até hoje, tá quase saindo aí. E na época, já eu gostava dessa frente, eu peguei ela. Falei, não, tu vai fazer com ela pra vender? Não, pode ficar com ela, eu peguei. Montou e guardei ali e casou. ela, isso tem uns 3 anos já, 2 anos e meio, 3 anos. Só que eu não montei na época, eu só guardei. Falei, vai dar trabalho de montar, eu olhei, não sabia se encaixar nem nada. É o que eu falo, E deixei. né? Mas aí e um amigo meu sempre fala, monta essa frente, vai ficar massa, não sei o que. Se você não montar, eu vou pegar pra mim um dia. Aí quando foi no começo desse ano, falei, vou tentar, ver o que dá. Montou. Aí fui experimentando, só punha, ver se encaixa. Teve um lado que não encaixou, eu fui porque essa frente já foi batida de leve, tava meio torta. Aí eu consertei assim, eu e meu pai com a marreta arrumou a frente e encaixava. Cara, eu achei isso massa pra caramba. Aí depois ela era bege, onde os faróis, moldura era tudo bege, só o centro era preto. Eu tive ideia, vou fazer tudo preto, né? Fica bonito. top. Aí fiz tudo preto. E Os fica 4 show. faróis e tal. Aí o cantinho das setas e tal ficou na cor do carro. Mas aí não combinou, ficou esquisito. Aí depois eu pintei o cantinho ali que faz a moldura da seta de preto, mas não a moldura da seta. Sim. Aí fui pro encontro assim, fiquei vendo, falei, não, acho que a moldura da seta ainda vai ficar bom preto também. Pintei a moldura da seta. Por fim ficou tudo preto. Por fim, ficou tudo preto. E por fim ainda veio o xizinho nos farol do meio. Que é detalhe, deixa eu te contar. Todo mundo no evento comentou desse xizinho. Nesse aqui, todo mundo comentou do seu xizinho no farol ali. Cara, os caras olham, é o que eu falo. Um projeto que foi seu do seu pai.
Aí você começa a fazer um curso ali, começa a entender um pouco mais, começa a se dedicar mais, igual você falou. Tava meio torto ali, a gente voltou na marreta. Cara, isso é história. Isso é uma coisa que você tem... ninguém tira isso de você. Você construiu um carro. Ah, mas eu peguei assim, eu só fiz isso. Não, o só mexer já é construir um carro. Então, tipo assim... foram detalhes, mas... Hoje, se você fosse falar pra assim, vou vender meu carro. Mais ou menos, o que valeria um carro desse aqui? Não sei direito. Numa base, assim, de valores. Não sei, alguma coisa entre 10 e 15. E já é muito, eu acho. Não, aí pega um carro desse aqui, sem nada do que você fez. Quanto você acha que vale? Sem nada que você fez. Eu vou comprar um Opala e o Opala não tem nada. Quanto você acha que vale? Uns 6, 7. Você acha um Opala desse aqui mais ou menos esse preço? Liso, cru. Não sei aqui em Catalão que os caras estão cobrando muito caro, mas seria isso, se for ver preço fora e tal. Teoricamente, é igual eu falei, a história traz o preço pro carro. A história do que você fez, tudo que você faz, traz o preço pro carro. Além do sentimento, a história traz o preço pro carro. Cara, eu tenho que te agradecer. Muito bom. O carro muito show. Vocês já viram algumas imagens passando no vídeo aí, vocês vão ver mais imagens desse carro. Cara, muito top mesmo. Quer mandar salve pra alguém? Agradecer alguém? Agradecer meu pai, né, que tá aí. Não sei onde que tá, que fica andando pra todo lado, tá na churrasqueira. Agradecer ele, minha família e meus amigos. Todo mundo apoiou? Meu amigo Rafael, que incentivou a montar essa frente. Aí, ó. E tanto que eu montei essa frente, eu fiquei... não sei, não gostei muito. Mas aí ele viu e falou, nossa, ficou massa demais. Eu passei a gostar. E hoje eu gosto demais, não tiraria nunca. Uma dica. Que é igual eu falei pra você que tá falando de colocar um couro desse aqui, tipo, no banco. Sim. Uma dica. Nunca pare de mexer. Pra todo mundo que tem carro antigo, nunca pare de mexer. Mesmo que as pessoas falem pra você, vai ficar feio. Monta, vai e faz. Não, sempre que eu fico muito tempo sem inventar nada, eu arrumo alguma coisa. Tipo, a última coisa que eu fiz foi as letrinhas brancas no pneu, você viu? Eu vi. É Idlers. Idlers é da RWB, né? Do Akira Nakai, japonês e tal. Os meninos estavam comentando do anime eu ali. imprimi na impressora, pintei de spray, que nem ele pinta. Um detalhezinho. Pra quem conhece o que ele acabou de falar aqui, anime? Não, é o... No caso é o quê? Customizador. Customizador. Japonês. Japonês. RWB, mexe com Porsches e tal. Só pra você ter noção, pra quem conhece o que ele tá falando aqui, vai lá e lê, sabe do que tá falando. Pra quem não conhece, vai simplesmente falar, não, aquele pneu é de corrida porque tem uma faixinha branca, tem um nomezinho branco. Tem um nomezinho branco, é sempre referência. São detalhes que fazem toda a diferença. Pra quem conhece, vai falar pra você, caraca, não, é igual você pegar e colocar assim no seu carro, no pneu, tipo Fuse, que é o cara que personaliza. Isso. Gas Monk no pneu do carro, o cara fala, porra, conheço. Então, são detalhes que fazem a diferença. Então, esse vídeo vai ficando por aqui, mano. Vamos deixar o like geral aí, quem não é inscrito já se inscreve no canal. E show demais, filho. Fica aí com as imagens aí desse Opala, perfeito. Perfeito, pra mim tá perfeito. E aquela história, mexe na cor desse carro não, que ficou bacana, não precisa mais que isso. Identidade, você vai simplesmente ser só mais um Opala brilhante no meio do encontro. E isso a gente já tem de monte nesse mundo. Nós não queremos mais Opala brilhante, nós não queremos mais Opala que brilha demais. Nós queremos Opala com história. Pintura é fácil de fazer, 3 mil, 4 mil você paga uma pintura, história custa muito mais. Demorou? Mas é isso aí, nós estamos indo, valeu. Nego, obrigado. Valeu, obrigado. Tamo junto.